Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos para a nossa sétima aula de Geografia. O objetivo dessa aula é fazer a correção dos capítulos 2 e 3, tá? Isso aqui tudo começa lá na página 109. Vocês já fizeram esses exercícios, ok? Agora eu vou fazendo essa correção e sempre explicando alguma coisa, algum conteúdo que eu acho que precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. Eu quero lembrar os senhores que esse ano é ano de paz, ok? E que esse momento de distanciamento social, ele precisa ter essa utilidade de estudo, ok? Exatamente para que vocês tenham uma nota excelente e consigam aí atingir os sonhos de vocês. Tranquilão? Então bora lá. Eu vou lendo as perguntas, aqui estão as respostas e eu vou fazendo algumas considerações sobre os temas. Questão 1. Por que a ordem mundial bipolar tem esse nome? Essa questão, ela fala, a resposta dela está literalmente na sua própria pergunta, bipolar. Esse bi vem de dois, uma polaridade, duas polaridades baseadas em diferenças o quê? Ideológicas. Então você tinha, de um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Os polos que a gente fala é exatamente porque existia uma divergência ideológica. Ideológica baseada nas suas visões do capitalismo ou do socialismo. Lembrando que o capitalismo tinha toda aquela prática financeira, aquela autonomia, aquela liberdade, enquanto o socialismo ele pregava, ele tentava ter suas posturas, suas ideias baseadas numa redução das desigualdades sociais para que nós vivêssemos em um mundo com menores problemas, ok? Professor, isso de fato aconteceu? A gente sabe que não. A prática, na verdade, ela foi muito diferente do ideal, do idealizado ali por Karl Marx. Tranquilo? Questão 2. O que foi a disputa ideológica que caracterizou a Guerra Fria? Indique uma forma pela qual ela se realizava. A questão 2 tem muito a ver com a questão 1, né? Então ela estava baseada na defesa de modelos opostos de sociedade. Aqui, uma democracia capitalista e o socialismo científico. Beleza? Essa disputa, a gente sabe que ela não se dava necessariamente por um conflito direto entre as duas potências. Então, nós tínhamos outros artifícios que tentavam demonstrar qual dessas duas potências tinha a melhor forma de organização social, política e econômica. Então, nós tivemos conflitos indiretos, áreas de influência, tudo isso para demonstrar a superioridade ou dos Estados Unidos ou da querida União Soviética. Tranquilão? Seguindo aqui, questão 3. Explique o que era a OTAN e o Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria. Qual era a função deles? Então nós sabemos que durante esse período da história, os países eles se organizavam em blocos de áreas que tinham interesses em comum. Era o que a gente chamava de áreas de influência. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, essas duas organizações eram organizações militares. Beleza? Olha aqui. A ideia dos acordos era garantir uma cooperação militar entre as superpotências e seus aliados, de maneira a assegurar a formação e a manutenção de áreas de influência. A OTAN, a organização militar dos países capitalistas, e o Pacto de Varsóvia, a organização militar dos países o quê? Socialistas. Questão 4. O que foi a corrida armamentista e qual sua relação com o equilíbrio de poder da Guerra Fria? Tá? Então a corrida armamentista ela vai ser entendida como um processo no qual tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética eles tinham como objetivo uma produção de armamentos, tá? Nós tivemos aqui também armamentos nucleares, mas outros tipos de armas, e essas armas elas eram utilizadas, a criação dessas armas, para mostrar a superioridade e a capacidade de destruição que essas potências tinham. É importante a gente lembrar que essas armas também vão ser vendidas para os países que estavam dos seus lados, principalmente nos conflitos de independência que acontecem lá no continente africano, beleza?
Outra coisa importante a gente lembrar é que, na verdade, essas armas elas eram criadas com o objetivo principal de demonstrar superioridade bélica para o outro país. Mas não era de interesse de nenhuma dessas potências que ocorresse a utilização direta dessas armas. Ok? O conflito direto entre a União Soviética e os Estados Unidos não era do interesse delas. Exatamente pela capacidade de destruição em massa que essas produções, que essas armas, que essas bombas elas tinham. Era muito mais para incentivar os conflitos indiretos nas suas áreas de influência. Beleza? Tá tranquilo? Beleza. Vamos seguir aqui. Questão 5. A gente tem um textinho aqui. Ambicionando realizar a primeira viagem espacial com tripulação humana, a União Soviética e os Estados Unidos criaram os programas Vostok e Mercury, respectivamente. No dia 12 de abril de 61, a União Soviética venceu mais um episódio da corrida espacial ao colocar o primeiro homem no espaço sideral. O cosmonauta Yuri Gagarin tripulou a nave espacial Vostok 1, que realizou um voo orbital de 108 minutos. O evento, considerado uma conquista na humanidade, embaraçou os norte-americanos e pressionou a nação a antecipar seus prazos e acelerar as pesquisas. O fragmento se refere. A alternativa correta vai ser a letra E. Presta atenção. A corrida espacial, por meio da qual os Estados Unidos e a União Soviética procuravam demonstrar sua superioridade tecnológica. Então, quando a gente falou da corrida armamentista, se tinha a superioridade bélica para demonstrar o poder para os outros países. Já a corrida espacial, ela tinha muito essa ideia de superioridade tecnológica, para ver qual das duas potências tinha mais poder e mais capacidade de desenvolver tecnologias que são utilizadas até hoje no nosso dia a dia. Beleza? Questão 6. O que é uma guerra por procuração? Cite 2 exemplos desse tipo de conflito durante a ordem bipolar. Essa questão aqui está associada com os conflitos indiretos que eu acabei de explicar para vocês. Então, a guerra por procuração é que nós temos o quê? Guerras de países que tentam representar os interesses das superpotências. Então, em vez de elas entrarem em conflito direto, elas terceirizavam esse conflito, vamos dizer assim. Ela terceirizava esse conflito para outro lugar. Então nós tivemos, por exemplo, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Revolução Cubana e as ditaduras militares na América Latina. Todos esses conflitos, eles ocorreram pelos interesses tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Se a gente pensar que não existisse Guerra Fria, provavelmente nenhum desses outros conflitos teriam acontecido. Eram conflitos causados pelos interesses e pelas divergências políticas e econômicas das superpotências que surgem após o fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Questão 7. O que foram a perestroika e a glasnost? A gente tem que lembrar que o sistema capitalista ele é muito mais dinâmico em sua produção. O socialismo ele não consegue acompanhar de forma nenhuma a produção capitalista. Então, na década de 80, os Estados Unidos continuam como uma potência muito grande, levando o sistema capitalista para outros lugares do planeta, enquanto a União Soviética ela começa a passar por uma crise econômica sem precedentes. Para tentar resolver isso, o Mikhail Gorbachev ele vai criar essas duas políticas, a perestroika e a glasnost, tá? Então eles foram 2 pacotes de reformas, tanto políticas quanto econômicas. Então a perestroika era um conjunto de reformas econômicas liberalizantes, tentando introduzir no regime capitalista, no regime socialista, uma abertura econômica. E a glasnost era um conjunto de reformas políticas que procuravam aumentar a democracia do país. Porque é importante você lembrar que o Partido Comunista da União Soviética ele era extremamente ditatorial e você tinha privilégios desse grupo, desses governantes, enquanto parte da população literalmente passava fome. Ok? Tranquilo essas questões. Vamos seguir para a página 127 para a gente fazer os outros exercícios. Olha aqui, questão 1. Indique as potências que formavam a tríade da nova ordem mundial e descreva brevemente a situação de cada uma no início da reorganização do poder no pós-Guerra Fria. Então, acaba
a Guerra Fria, o mundo deixa de ser bipolar e para muitos passa a ser um mundo multipolar. Então nós temos aqui 3 países que vão ser responsáveis por serem potências capitalistas nessa nova organização do mundo. Estados Unidos, Europa e Japão. Então, primeiramente, como é que estava os Estados Unidos? Ele estava fortalecido, beleza? Pela impressão de que a União Soviética teria criado uma ordem monopolar. A Europa vinha se preparando para disputar a hegemonia mundial por meio do seu processo de integração, a União Europeia. Quando eu falo para vocês do surgimento da União Europeia, é interessante a gente lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava totalmente desestabilizada, desestruturada economicamente, moralmente. Os Estados Unidos vão auxiliar no seu processo de reconstrução por meio daquele plano Marshall que a gente conhece, e para tentar entrar de volta no jogo do capitalismo, no jogo da hegemonia, os países europeus eles não conseguiam sozinhos. Então eles criam a União Europeia para tentar entrar no jogo novamente. Então o Japão havia se transformado no grande centro industrial e financeiro asiático após décadas de crescimento. Lembrando que o Japão ele sofreu com a ocupação norte-americana depois da Segunda Guerra Mundial, e aí ele vai ter depois disso, uma explosão de crescimento econômico, industrial, se tornando hoje uma das maiores potências econômicas do mundo. Questão 2. O que é o BRICS e qual é a sua importância na nova ordem mundial? Então, trata-se das iniciais de um grupo formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China. Então, inicialmente nós tínhamos esses. Depois a gente sabe que a África do Sul vai ser incluída. Então, esses países eles apareceram em um relatório do banco de investimento Goldman Sachs e foram citados como possíveis novas potências mundiais até o ano de 2050. Lembrando que os BRICS, juntamente com a África do Sul, tá? BRIC mais o S da África do Sul, eles não são um bloco econômico, eles são um grupo informal de cooperação desses países emergentes aí, tá? Questão 3. A disputa econômica entre as potências é uma característica marcante da nova ordem mundial. Indique as 3 principais formas pelas quais essa disputa ocorre. Então, a disputa econômica ocorre hoje principalmente na forma de concorrência comercial, na busca por inovação tecnológica e pela tentativa de concentrar poder no mercado financeiro. É muito interessante nessa questão você comparar como que os conflitos eles aconteciam antes disso. Aqui a gente não tem mais países, obviamente que acontece, tá? Mas só para vocês entenderem, invadindo uns aos outros, não. Eu invisto agora em inovação tecnológica, eu invisto em produtos que só esse país tem, e aí eu vou jogar lá para o mercado financeiro e eu vou lucrar absurdamente com isso. Eu não necessariamente mais invado países. Eu posso invadir o país de uma forma muito mais sutil, vendendo os meus produtos e dominando o mercado e a troca de produtos. Ok? Questão 4. A retomada do armamentismo nos últimos anos vem sendo uma preocupação para os defensores da manutenção da paz global. Como essa retomada pode ser percebida? Cite 3 países que se destacam nesse sentido. Olha aqui. A retomada do armamentismo pode ser percebida pelo grande crescimento dos gastos militares de diversos países ao longo dos últimos anos. Quando a gente fala daquele choque de civilizações, de novos conflitos surgindo, não mais por diferenças ideológicas entre o capitalismo e o socialismo, mas muito mais por uma diversidade de culturas que podem entrar em conflito, nós precisamos, os países agora, eles voltam a investir em armamentos exatamente para tentar defender o seu território e tentar defender a sua forma de organização social e cultural. Os principais países atualmente que investem muito em armamento são Estados Unidos, China e a Rússia. Lembrando que a Rússia ela ainda é uma potência militar que dá medo até nos Estados Unidos. A questão 5 você vai marcar a alternativa correta, que é a letra B. Então, você tem um fragmento do texto que fala sobre terrorismo. Aí você tem o seguinte: o fragmento visa chamar a atenção sobre uma característica do terrorismo. Assinale a alternativa que melhor expressa essa característica. A letra B. Atos terroristas tendem a ter mais impacto psicológico e moral do que material. Exatamente aquela desestabilização da sociedade e implementar o medo para aquelas pessoas. Beleza? Pessoal,
façam essa correção. É conteúdo bem legal, bem interessante da gente discutir. Façam a leitura dos textos. Se alguma coisa não ficou clara, volte nesse vídeo, volte nos anteriores, para que nós possamos fazer o melhor nesse momento que estamos vivendo, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.